A paz do Senhor. Eu vou falar sobre a história de Isabel, mãe de João Batista. Essa história de Isabel passou na época do reinado de Herodes. Herodes era conhecido como Herodes o Grande. E Herodes ficou conhecido também pelas suas crueldades. Foi um reinado cheio de crueldade, onde ele mandou matar vários membros de sua família. E ficou conhecido através do massacre dos inocentes. É um episódio descrito no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. De acordo com o relato, após o nascimento de Jesus, Herodes, ao ouvir sobre o nascimento do rei dos judeus, mandou matar todas as crianças do sexo masculino com até 2 anos de idade, em Belém e aos arredores. Esse episódio simboliza a crueldade de Herodes e a opressão dos judeus que eles enfrentavam naquela época. Após a sua morte, o reino foi dividido entre seus filhos, mas a maldade, a crueldade continuou na família. Mateus, no capítulo 2, versículo 16 a 18, relata a ordem de Herodes, a fuga da família de Jesus e a referência ao que foi dito pelo profeta Jeremias sobre o lamento em Ramá. Mas o nosso foco aqui é sobre a história de Isabel. Isabel, ela, segundo o Evangelho de São Lucas, Isabel era da linhagem sacerdotal de Arão, irmão de Moisés, Arão, primeiro sacerdote. Essa passagem está em São Lucas, no Evangelho de Lucas 1:5. Isabel vinha de uma família também separada, né? A serviço de Deus, da tribo de Levi, da linhagem sacerdotal. Então, estamos aqui falando então de Isabel, né? Está aqui, seu esposo Zacarias também era sacerdote. Ele servia no templo e os dois, né, tinham muita fé, eram servos fiéis aí de Deus, né, tendo uma vida, Zacarias, sacerdotal. Então ele tinha seu trabalho no templo, servindo ali, né, a Deus. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, do 5 ao 7, nos diz: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Isabel já era idosa, já estava com a idade avançada, né? E era estéril. Eles eram, né, preciosos, justos, né, diante de Deus, e não tinham filhos. Ambos já estavam com a idade avançada. Mesmo sendo fiéis, eles enfrentavam uma dor profunda por não ter filhos, né? Ainda mais naquela época que filhos, né, é uma prosperidade, é bênção de Deus. Imagina um casal que serve a Deus, que é fiel, que anda nos propósitos de Deus, trabalha na obra de Deus e não ter filhos, né? Então eles tinham aí uma dor, né, profunda. Então, no capítulo 1, eu vou ler para vocês aqui do 8 em diante.
Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele um temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E acontecerá muito dos filhos de Israel, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, aqui o anjo fala com Zacarias, mas Zacarias teve temor e não acreditou, né, na mensagem do anjo e duvidou. E o anjo deixou ele mudo até o nascimento de João Batista.